Olá, amiga ou amigo. É bom olharmos para a Bíblia, tirarmos dela lições para a nossa vida, lições que servem a todo momento para nos ajudar a compreender melhor a vontade de Deus para nós. Eu convido-te mais uma vez a partilhares o link quer da Rádio Tranquilidade, quer dos nossos canais de YouTube ou de Facebook, 2 minutos com ele. E quando estás a fazer, tu estás a dar oportunidade a outras pessoas também de conhecerem a Palavra de Deus, conhecerem um pouco mais da Palavra de Deus. Na semana passada nós vimos como tanto o Pai, como o Filho e o próprio Espírito Santo estão interessados na salvação do homem. E estão os três envolvidos nessa mesma salvação. Esta semana iremos ver que ao viver uma vida perfeita e ao morrer em nosso lugar, Jesus tornou-se o mediador, o melhor mediador do novo concerto entre Deus e o homem. A lição traz-nos uma comparação entre o ministério sacerdotal dos levitas como uma parte do concerto do Velho Testamento e de Jesus enquanto sacerdote deste novo concerto. E o texto base da nossa lição começa por realçar a posição de Jesus. Vejamos então o capítulo 8 e o verso 6 de Hebreus, onde diz: o facto, porém, é que Jesus recebeu uma função sacerdotal muito superior à deles, porque é mediador de uma aliança melhor, baseada em promessas melhores. Para nós podermos compreender melhor tudo isto, vamos fazer como que uma revisão da matéria dada no trimestre passado. Ao longo de toda a Bíblia, aparece a expressão aliança, que descreve a relação formal que existe entre Deus, por um lado, e o povo de Israel, por outro, o povo escolhido. Essa não era uma aliança entre iguais, mas entre Deus, o Deus infinito, e o homem finito, o ser humano finito. O próprio Deus determinou a disposição da aliança e essas disposições eram conhecidas do povo e ele permitiu a sua aceitação ou rejeição. Uma vez ratificada, no entanto, ela era considerada vinculativa entre Deus e o povo. Em resumo, a aliança envolvia tudo o que era necessário para tornar totalmente eficaz o plano da salvação. Por sua parte, Deus prometia abençoar o povo, dar-lhe a possessão da terra de Canaã, fazer conhecida a sua vontade, enviar o Messias e tornar a nação um instrumento escolhido para a conversão do mundo. Cabia ao povo ser obediente e cooperar com todos os requisitos de Deus para o seu próprio bem. Essa aliança foi feita inicialmente com Adão após a queda, conforme aquele texto que todos conhecemos de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, onde diz: farei com que tu e a mulher sejam inimigas, bem como a tua descendência e a sua descendência. A descendência da mulher há de esmagar-te a cabeça e tu procurarás esmagar-lhe o calcanhar. Deus está falando aqui a Satanás. Mais tarde foi renovada com Noé, conforme vemos no capítulo 9 e no verso 16 de Gênesis, entre outros versos, onde diz: quando o sinal aparecer nas nuvens, eu hei de olhar para ele e hei de recordar-me desta aliança eterna que existe entre mim e ti e todos os seres vivos, com tudo o que vive sobre a terra. Posteriormente, esta aliança foi renovada a Abraão e à sua posteridade. Isso está em Gênesis, no capítulo 15 e no verso 18, entre outros versos, especialmente no capítulo 12 também. Naquele mesmo dia o Senhor estabeleceu uma aliança com Abraão e disse: vou dar esta terra aos teus descendentes, desde a ribeira do Egito até ao grande rio Eufrates. Esta aliança foi ratificada de maneira mais formal no Sinai, quando Israel, como nação, se comprometeu a cumprir as exigências divinas e aceitar as promessas, conforme nós podemos encontrar em Êxodo, no capítulo 19 e no verso 8, onde diz: todo o povo então respondeu: faremos tudo o que o Senhor nos ordenou. Depois de séculos de infidelidade à promessa de cooperar com Deus, Israel acabou por ser dispensado dessa aliança e foi, como resultado disso, levado em cativeiro, como sinal de que as disposições não vigoravam mais. Vemos Jeremias no capítulo 11 e nos versos 9 e 10, onde diz: depois o Senhor acrescentou: o povo de Judá e de Jerusalém conspira contra mim. Voltaram a cair nos crimes dos seus antepassados, os quais recusaram obedecer-me e prestaram culto a outros deuses.
tanto Israel como Judá, violaram a aliança que fiz com os seus antepassados. Quando voltaram do cativeiro, Israel foi restaurado à relação de aliança e Deus prometeu firmar uma nova aliança com a casa de Israel. E é isso que nós vemos em Jeremias, no capítulo 31 e nos versos 33 e 34. A nova aliança que dessa altura farei com o povo de Israel será assim: vou gravar a minha lei dentro deles, vou escrevê-la nos seus corações, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Palavra do Senhor. E depois no verso 34, ninguém terá de ensinar os outros a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno até ao maior. Perdoarei os seus pecados e não mais me lembrarei das suas ações. Mas, ao rejeitar e crucificar Jesus, o povo judeu novamente renuncia a esta aliança, conforme afirma o próprio Jesus em Mateus, no capítulo 21 e no versículo 43. Diz: por isso vos declaro que o reino de Deus vos vai ser retirado para ser dado a um povo que produz os devidos frutos. Então Deus transferiu para a Igreja o seu novo povo escolhido, os privilégios e as responsabilidades da relação da aliança, conforme afirma mais tarde Paulo em Gálatas, no capítulo 3 e no verso 29, onde ele diz: e se são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa. E isto ainda é reforçado por Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2 e no verso 10, onde ele diz: antes nem eram um povo e agora são povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus e agora alcançaram essa misericórdia. Paulo refere-se à aliança com o antigo Israel como a primeira ou antiga aliança, e a aliança com os novos cristãos como uma segunda ou uma nova aliança. E vemos isso em Hebreus, o que estamos a estudar agora, no capítulo 8 e nos versos 7 e 13, onde diz: realmente, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não era preciso substituí-la por uma outra, por uma segunda aliança. Depois no verso 13, ora, ao falar de uma nova aliança, Deus tornou caduca a primeira, e o que caducou e ficou velho desaparecerá para sempre. Essencialmente, estas disposições, estas condições, estes objetivos destas alianças eram idênticos. A principal diferença é que a antiga aliança foi feita com Israel como uma nação, ao passo que a nova é feita com os fiéis a Cristo. A nova aliança também é chamada de aliança eterna, conforme diz o verso 20 do capítulo 13 de Hebreus. Que o Senhor da paz, que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, selando com o seu sangue a eterna aliança. Como dissemos, esta aliança iniciou-se no Éden, quando o ser humano pecou, mas não foi ratificada até que o sangue de Cristo fosse derramado na cruz, conforme vimos lá atrás, dando cumprimento àquele texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15. A antiga aliança era, na verdade, um arranjo temporário, designado a permitir que aqueles que estivessem vinculados por suas disposições celebrassem os privilégios, mas também tivessem as responsabilidades desta nova, desta eterna aliança. Referindo-se ao Messias, aquele que estava prometido como resgatador da humanidade, o salmista realça a sua disposição em relação à obediência e a sua disposição em relação à obediência das leis de Deus. E diz no Salmo 40 e nos versos 7 e 8: então eu respondi: aqui estou, o livro da lei diz-me o que devo fazer. Depois no verso 8: agrada-me muito fazer a tua vontade, meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Vemos aqui a obediência do Messias. Esta era a grande diferença entre os seres humanos e o Messias. Esta era a diferença entre os sacerdotes levitas e este sumo sacerdote que nós temos. Não esqueçamos que os sacerdotes levitas, esses que faziam a mediação entre o povo e Deus, levando os sacrifícios, muitas vezes pecavam e levavam o povo até a pecar. Esta era a grande diferença entre esses mediadores e Jesus como mediador por excelência. Ele não pecou. Esta é a razão de ser daquilo que Paulo escreve no texto base da nossa lição, no capítulo 8 e no verso 6 de Hebreus. O facto, porém, é que Jesus recebeu uma função sacerdotal muito superior à deles,
porque é mediador de uma aliança melhor, baseada em promessas melhores. Jesus, além de mediador entre os seres humanos e Deus, é também avalista neste concerto, avalista neste contrato ou nesta aliança, como lhe queiramos chamar. Ele é o garante que assegura que as promessas do concerto serão cumpridas, especialmente da parte de Deus. Ele é um mediador melhor porque ministra a nosso favor no santuário celestial e porque se ofereceu em sacrifício por nós. Porque Jesus é a glória de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus personificada. Uma das vantagens que temos neste novo concerto é de termos o Espírito Santo para nos capacitar, para nos ajudar a cumprirmos a vontade de Deus. É Ele que nos lembra tudo aquilo que Deus nos pede. E é isso que Paulo diz também em 2 Coríntios, no capítulo 1 e nos versos 20 a 22, onde Paulo diz, de facto, por meio dele, Deus diz sim a todas as promessas que fez. Por isso o seu amém a Deus, para o glorificar, também é o nosso. Esse Deus é que nos fortalece em união com Cristo. Ele é que nos deu a unção, e no versículo 22, e nos marcou com um sinal especial, colocando nos nossos corações o seu Espírito como garantia. É através do Espírito Santo que a divindade colabora com a humanidade na inscrição, como vimos lá atrás, na inscrição da lei de Deus ou da sua vontade nos nossos corações ou na nossa mente. O amor e o cuidado de Jesus ao morrer por nós é o prólogo, por assim dizer, do novo concerto. A verdadeira obediência vem como uma expressão de amor por quem nos amou. Esse amor é a marca distintiva da presença de Jesus na minha vida, na tua vida e do trabalho do Espírito Santo nessas vidas. Eu gostaria de terminar com um excerto do livro Caminho a Cristo, na versão O Caminho para a Esperança, no capítulo 7, onde Ellen White diz assim: quanto mais nos aproximarmos de Jesus, mais faltosos nos acharemos aos nossos próprios olhos, pois a nossa visão será mais clara e as nossas imperfeições serão mais vistas em largo e distinto contraste com a sua natureza perfeita. Isto é evidência de que os enganos de Satanás perderam o seu poder, de que a influência vivificadora do Espírito de Deus nos está a despertar. Querido amigo, querida amiga, Jesus ofereceu-se por cada um de nós. O Espírito Santo continua a trabalhar em nossa vida, trazendo esse sacrifício por cada um de nós. Jesus continua a interceder por nós nesta nova aliança para que nós possamos obter o perdão dos pecados e nos possamos aproximar mais e mais de Deus, preparando-nos para um dia vivermos na eternidade ao lado de Deus. Foi por mim, foi por ti que este sacrifício foi feito. É por ti e é por mim que Ele hoje faz esse trabalho de mediador no santuário celestial. Ele não pecou, nós pecamos. Os levitas, os sacerdotes levitas pecavam, mas mesmo assim eram mediadores e tinha que ser oferecido um sacrifício antes de eles começarem a oficiar por eles. Jesus não pecou. Jesus é o nosso sacerdote perfeito, é o nosso mediador perfeito. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição foi a garantia de que um dia nós também podemos morrer, mas seremos ressuscitados. Ou se não tivermos morrido quando Jesus veio, nós seremos transformados para ir habitar ao lado de Deus pela eternidade. São promessas espetaculares, sem dúvida nenhuma. Partilha estas promessas também com os teus amigos. Querido Pai, Tu és um Deus de amor. As Tuas promessas são de esperança num futuro muito próximo. Abençoa-nos para que nós possamos aceitar todo este sacrifício de Jesus por cada um de nós. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo na sua vida, para que a sua vida espiritual o faça aproximar cada dia mais e mais de Ti e que se deixe sempre influenciar pelo Teu Santo Espírito. Pedimos isto no nome santo de Jesus. Amém. E para a semana cá nos encontraremos para continuarmos a estudar o livro de Hebreus, este livro espetacular. Eu agora inverti isto aqui, o livro de Hebreus, o livro que temos estado a estudar, e vamos ver a comparação que é feita durante a próxima semana, vamos ver a comparação que é feita entre os sacrifícios que eram oferecidos no santuário, aqui na terra, apesar de ser um cordeiro perfeito,
Muitas vezes havia imperfeição por parte dos oficiantes, mas Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Um abraço e encontramos-nos novamente na semana que vem.